Olá, pessoal! Estamos de volta com mais um capítulo do nosso audiobook. Mas antes, te peço que não deixe de curtir esse conteúdo, compartilhe e se inscreva. Assim você será notificado com novos projetos. Estamos estudando o livro Kryptonita. Não perca os próximos capítulos. Capítulo 23. Tolerância. Vejamos agora as palavras ditas diretamente pelo nosso Rei ressurreto. No último livro da Bíblia, Jesus dá 7 mensagens às 7 igrejas da Ásia. Se as palavras dele fossem somente para aquelas igrejas históricas, não estariam nas Escrituras. O fato de estarem incluídas significa que tem uma aplicação profética. Em outras palavras, aplicam-se a nós hoje, assim como aconteceu quando foram proferidas pela primeira vez. A palavra de Deus é viva, portanto, consideraremos que as declarações de Jesus se dirigem a todos nós no presente. Então, se a carapuça servir, vamos vesti-la, sendo fortalecidos por seu elogio ou corrigidos por sua correção amorosa. Quem é Jezabel? Essa igreja histórica na qual iremos focar fica em Tiatira. Jesus começou referindo-se a si mesmo como Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzentes. Apocalipse capítulo 2, verso 18. Podemos interpretar que seus olhos são como raios de laser que enxergam o cerne das questões e seus pés como bronze fino, o que descreve sua poderosa força. Felizmente, ele começa nos elogiando. Conheço suas obras, o seu amor, a sua fé, o seu serviço e sua perseverança, e sei que você está fazendo mais agora do que no princípio. Apocalipse, capítulo 2, verso 19. Fica muito claro, ele não está abordando uma igreja morta, mas uma que está viva e crescendo. Jesus inicia reconhecendo e elogiando o nosso amor. Na morte de uma igreja ou um ministério, geralmente é o amor que desvanece e se esfria primeiro, tanto para Deus como para o povo. A partir deste estado trágico, outros frutos de justiça eventualmente morrem também. Não é surpresa que esse seja o foco da correção do Senhor para a primeira igreja em Éfeso. Eles haviam abandonado o primeiro amor, mas não Tiatira. Jesus elogia o amor dessa igreja. Ele identifica uma comunidade de crentes que se importam com os outros, e isso é muito importante aos olhos de Deus. Eu particularmente creio que é por isso que Jesus elogia o nosso amor. Antes de abordar qualquer outra coisa, mesmo antes da nossa fé, do nosso serviço e da nossa paciência. A outra incrível realidade é que essa igreja está crescendo em amor, fé, serviço e paciência. Extraordinário. Mantendo, não é a palavra que identifica esse corpo de Cristo. Eles estão continuamente avançando em áreas importantes. A paráfrase, a mensagem, descreve isso belamente. Vejo tudo que você tem feito por mim. É impressionante. O amor e a fé, o serviço e a persistência. Sim,
Muito impressionante. Você está melhor a cada dia. Qualquer líder ou membro de uma igreja ficaria alegre em ouvir essas palavras ditas pelo próprio Senhor. Porém, o elogio de repente torna-se correção. No entanto, contra você tenho isto: você tolera Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza. Com os seus ensinos, ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Apocalipse capítulo 2, verso 20. Há muito para compreender nessas palavras. Antes de tudo, vejamos o nome Jezabel. Esse é, na verdade, o nome de uma mulher histórica? A maior parte dos comentários concordam que não. O novo comentário americano, Apocalipse, declara: não há nenhuma ocorrência do nome Jezabel na literatura greco-romana da época. Um judeu chamar a filha de Jezabel era tão improvável quanto cristãos chamarem o filho de Judas ou judeus chamarem o filho de Jesus nas eras subsequentes ao século I. Os tradutores da Nova Versão Internacional obviamente concordam com essa linha de pensamento, pois as palavras de Jesus são traduzidas como Jezabel, aquela mulher. Citar o nome de alguém dessa forma é parecido com quando nos referimos a alguém que é sempre engraçado. Aquele comediante, esse não é o nome dele, mas uma representação de seu padrão de comportamento regular. Podemos seguramente dizer que estamos lidando com uma mulher influente e histórica que foi rotulada como Jezabel, mas esse não era seu nome real. Ela tinha forte influência e, eventualmente, um grupo coletivo de líderes perpetuou sua mensagem. No mundo de hoje, poderíamos ser um homem, uma mulher ou, mais provavelmente, um grupo de líderes que estão propagando o mesmo tipo de ensinamento. De qualquer forma, o importante é que essa filosofia de ministério afeta toda a igreja. Por que o Senhor usaria esse termo? O fruto dessa filosofia é muito provavelmente semelhante ao fruto de Jezabel, a esposa do rei Acabe do antigo Israel, como visto nos livros de Reis. Poderíamos falar muito sobre essa rainha histórica, mas vejamos seu impacto geral sobre Israel. Ela era uma perpetuadora da idolatria, fazendo com que a palavra de Deus fosse silenciada na comunidade. Na nação de Israel, líderes foram silenciados e o restante da nação ficou cada vez mais inativo a ponto de ficarem letárgicos. Apenas um homem, Elias, teve a coragem de falar contra isso. A influência de Jezabel fica evidente quando Elias confronta a nação e pede que escolham entre a obediência a Deus ou a prática do pecado. Ele faz isso na frente dos ministros que faziam parte da equipe dela, os profetas de Baal e Azerá. Eles eram as figuras da mídia, sindicalistas, legisladores, advogados e etc., da época de Elias. A nação havia se reunido e, diante dessa elite, Elias desafiou o povo. Até quando vocês ficarão em cima do muro?
Se o Eterno é o Deus verdadeiro, sigam ao Eterno, mas se é Baal, prática do pecado, sigam a Baal, decidam-se. 1 Reis, capítulo 18, verso 21. Seguir a Deus envolve mais do que uma fé silenciosa. Devemos declarar sua palavra. Somos chamados para sermos embaixadores. Como isso é feito? Paulo deixa claro: pregue a palavra, faça isto com urgência, esteja preparado a tempo e fora de tempo, sendo conveniente ou não, bem-vindo ou não, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina. Você, como pregador, deve mostrar ao povo o que está errado em suas vidas. 2 Timóteo, capítulo 4, versos 2. Elias foi o único homem em Israel que amava os outros o bastante para lhes mostrar como suas vidas estavam erradas. O impacto de Jezabel colocava medo nos líderes e na comunidade. Agora estavam silenciados, letárgicos, intimidados e não se posicionavam mais por Yahvé. A prática do pecado havia ganhado vantagem e a palavra de Deus era ignorada. No Novo Testamento, um efeito similar estava começando a ganhar espaço na igreja. Jesus não iria permitir, então, encontrou um servo, o apóstolo João, que, assim como Elias, falou ousadamente. O verdadeiro problema. Agora devemos nos perguntar: na igreja de Tiatira, Jesus está se referindo a membros que estavam envolvidos em imoralidade sexual e comendo comida oferecida a ídolos? É possível que sim, mas eu me afastaria dessa interpretação, pois Paulo não condena a ação de comer alimentos oferecidos a ídolos, quando escreve a duas igrejas, Romanos 14 e 1 Coríntios capítulo 10. Por que Jesus identificaria como mal algo que Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo, aprova? Um comentário bem respeitado declara: a respeito da sedução do povo pela imoralidade sexual, muitos interpretadores sugerem que promiscuidade sexual de fato é improvável, já que isso com certeza seria intolerável na igreja. Ao contrário, faz-se referência à infidelidade espiritual e ou doutrina. Não importa o caso, nenhum desses fatores é o foco da correção de Jesus. A ação, ou melhor, a inação, sendo abordada por Jesus, é o problema a qual precisamos prestar atenção. A tolerância. Ele diz: você tolera. A palavra grega é eal. O Manual sobre a Revelação de João define minuciosamente essa palavra. O significado pode ser expressado positivamente: você permite, você admite, ou negativamente: você não proíbe, você não coloca um fim em, você não previne. Quando pensamos bem sobre isso, parece surpreendente. Jesus deixa de se dirigir ao ofensor, que no caso de hoje são aqueles que perpetuam um ensinamento que seduz seu povo à idolatria, prática do pecado. Ele diz claramente: dei-lhe tempo para que se arrependesse
mas ela não quer se arrepender. Apocalipse, capítulo 2, verso 21. Obviamente houve avisos anteriores, mas, infelizmente, foram despercebidos. Em vez disso, ele corrige firmemente qualquer um que permita que isso continue. Em outras palavras, nós não estamos confrontando esse problema. Ao contrário, continuamos ensinando apenas as partes legais, encorajadoras e animadoras do Novo Testamento. Estamos basicamente em silêncio. Nada diferente do povo de Israel na época de Jezabel. Isso poderia ser comparado à seguinte situação. Imagine que estamos todos presos num prédio em chamas, mas nenhum de nós faz qualquer coisa para escapar ou ajudar os outros a escaparem. Simplesmente continuamos a encorajar uns aos outros, dizendo como somos abençoados e continuamos expressando nosso amor uns pelos outros enquanto o telhado e as paredes desabam. Dilemas parecidos. O apóstolo Judas enfrentou um dilema parecido. Ele queria escrever para seus irmãos em Cristo a fim de encorajá-los sobre a maravilha da nossa salvação, mas não pôde. A casa estava pegando fogo. Ele teve que confrontar a criptonita que estava se instalando nas igrejas. Veja as palavras dele. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé de uma vez por todas, confiada aos santos, pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único soberano e Senhor. Judas, capítulo 3, verso 4. Esse homem de Deus deseja apaixonadamente escrever para seus amados irmãos sobre os benefícios, as bênçãos e as promessas da nossa vida em Cristo. Ele quer ficar na esfera de inspiração e encorajamento, assim como muitos também prefeririam. Eu me identifico com esse dilema. Uma das grandes batalhas emocionais que frequentemente enfrento quando escrevo ou prego é o desejo de permanecer somente no lado do encorajamento. Eu gosto de ser encorajador. Quem não gosta? No entanto, há um impulso do Espírito que nos compele a abordar o que procura destruir os preciosos filhos de Deus. Portanto, o amor genuíno de Judas o impeliu a escrever palavras protetoras de aviso. O que está acontecendo? Não é muito diferente do que em Tiatira. Esses perpetradores ímpios que estão disfarçados de pastores, líderes ou crentes ensinam ou, mais provavelmente, modelam através de seu estilo de vida aquilo que identificam como graça permissiva, ao invés da autêntica graça habilitadora, ou seja, a graça permissiva que é ensinada não nos protege da criptonita nem nos capacita
a nos afastarmos dela, mas nos permite viver com pouco ou nenhum limite. Isso prepara o caminho para que a sociedade dite o nosso estilo de vida, pois a graça está sendo reduzida meramente a um cobertor ao invés de uma força habilitadora. Portanto, basicamente, crentes vulneráveis ficam livres para buscar os desejos de sua natureza decaída, como modelado pela cultura da sociedade, tornando-se então suscetíveis à criptonita. Esse não é o propósito da graça de Deus. Judas não estava contente em tolerar o fermento que age dessa forma nas igrejas. Ele é um pai de verdade e estava protegendo seus filhos de um estilo de vida deturpado que tira deles a vida de Deus. Jesus não o corrigiria, como fez com os líderes de Tiatira. Em vez disso, o elogiaria. Paulo, outro pai cuidadoso, não ficava em silêncio quando havia divisões, contendas, imoralidade, processos judiciais, cobiça e outras atividades ímpias no meio da igreja. Ele os amava demais para deixar de tomar uma atitude contra o fermento que se espalhava rapidamente pelo corpo. Tiago e Pedro não eram diferentes. Se você ler as mensagens dos dois pais da igreja primitiva, verá que eles seguiam o mesmo exemplo usando uma arma, a palavra de Deus escrita e proclamada, para confrontar a prática do pecado entre o povo de Deus. Eles falavam ousadamente e destruíam ideias e justificativas formadas pela cultura que eram contrárias ao ensinamento correto. Os praticantes de Jezabel não intimidavam esses líderes, já que eles derrubavam ídolos culturais. O silêncio dá consentimento. Em relação à liderança, o silêncio é uma comunicação não verbal. Comunica concordância e concede permissão ao dizer: o que você está fazendo não tem problema. Existe um antigo provérbio latino que declara: o silêncio consente. Ele deve ter falado enquanto podia. Nenhum dos pais ou líderes da igreja primitiva permaneceu em silêncio enquanto a criptonita cavava seu caminho em direção à vida daqueles os quais amavam e pelos quais eram responsáveis. Eles falavam ousadamente porque a viam como destrutiva, venenosa e mortal, capaz de se propagar como fermento. O apóstolo João declara: o mundo todo está sob o poder do maligno. 1 João capítulo 5, versos 19. Há um fluir contínuo do mal na nossa sociedade, sendo o mal encoberto o mais destrutivo. Sim, é camuflado pelo bom. Esse engano atual é identificado como o curso deste mundo. Efésios capítulo 2, versos 2. Entenda isso da seguinte forma: num rio você tem que remar contra a correnteza para mover-se rio acima. Nós vivemos num mundo que possui um fluir e essas correntes são diretamente opostas ao reino de Deus, mas o mais perigoso é que são astutas, mascaradas pelo bom. Se não
nos posicionarmos, isso pode ser comparado a levantar os nossos remos e fluir com a corrente. Talvez ainda estejamos na direção certa, com a aparência e o discurso do cristianismo, mas estaremos fluindo com a ética social da nossa época e perderemos a nossa eficácia. Ao levantar os nossos remos, evitamos o temido confronto, mas aquilo que não confrontarmos não irá mudar. Edmund Burke escreveu: "O necessário para que o mal triunfe é que os homens bons não façam nada." Os ídolos culturais no coração e na mente dos crentes desenvolvem uma posse maior quando os líderes permanecem em silêncio. À medida que o engano aumenta, acabamos ficando sedados pelo que toleramos. Agora temos empatia e até nos alinhamos com aquilo que esgota a nossa força sobrenatural. Deixamos de ser uma cultura contrária e nos tornamos uma subcultura. Temos o rótulo de cristianismo, mas não somos embaixadores de poder, mas agentes de confusão. O mundo ao nosso redor questiona: nós vamos às igrejas de vocês? Ouvimos a sua música e o ensinamento de amor e graça. Mas onde está a evidência do seu Deus Todo-Poderoso? Paulo declara corajosamente que aqueles que professam o cristianismo, mas alinham-se com o mundo, são, na verdade, inimigos da cruz. Sim, inimigos. Pois, como já lhes disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e seus Deus é o estômago, e eles têm o orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses capítulo 3, versos 18 a 20. Leia o primeiro versículo cuidadosamente. Primeiro, há muitos. Segundo, não são as palavras deles que mostram que são inimigos, pois reconhecem Jesus verbalmente. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos o negam. Tito capítulo 1, 16. Estão camuflados por uma aparência santa, mas mostram que são inimigos por seu comportamento, movidos pelos apetites da carne, luxúria, prazer, status, popularidade, vícios sexuais, fofoca e mais. Paulo fala ousadamente, confronta e não tolera. Leia suas cartas e você verá como ele nos adverte e corrige muitas vezes sobre o comportamento ímpio e mundano. Porém, lembre-se de que isso, na verdade, é a palavra de Deus, chegando a nós através da caneta de Paulo. O confronto direto através da proclamação do que a palavra de Deus diz é a única forma de derrubar essas fortalezas. Se não nos opusermos a elas através das Escrituras, permitiremos que essas fortalezas filosóficas continuem a ganhar força nos corações e nas mentes dos crentes, assim como daqueles que estão perdidos. A nossa recusa de falar ousadamente abre a porta para a influência da criptonita.
Resultados contrastantes. Quais são as palavras de conclusão de Jesus para a nossa igreja? Elas não são para os de coração fraco. Ele diz claramente que aqueles que caem no falso ensinamento sofrerão grandemente a menos que se arrependam. Isso será um sinal, e todas as igrejas saberão que ele examina pensamentos e intenções e dará a cada um de nós aquilo que merecemos. Apocalipse capítulo 2, versos 22 e 23. No entanto, aqui está a grande notícia. Ele diz àqueles que não se envolvem com a criptonita, àqueles que se agarram ao seu espírito e à sua palavra, receberão autoridade sobre as nações. A mesma autoridade dada a Jesus pelo nosso Pai. Os resultados são bem contrastantes. São consequências preocupantes e o outro, recompensas insondáveis. Será que podemos nos dar ao luxo de não prestar atenção a essas instruções, especialmente já que vem diretamente da boca do nosso Rei que ressuscitou? Entre em ação. Jezabel pressionou os profetas de Deus a ficarem em silêncio e até matou muitos deles. Somente um estava disposto a falar ousadamente a favor do Senhor. Mas veja o que Deus estava disposto a fazer por ele. O Senhor o protegeu, deu provisão e o apoiou com sinais e maravilhas sobrenaturais que ainda nos deixam maravilhados até hoje. Deus ainda está procurando por aqueles que irão se posicionar e declarar a verdade. Não estamos apenas tentando ser críticos. Não somos caçadores de pecado. Porém, ao mesmo tempo, não podemos permitir que sejamos intimidados a ficar em silêncio, preocupados se as pessoas nos verão como antiquados, intolerantes ou algum outro rótulo. O primeiro passo é guardar este aviso na nossa própria vida. Custe o que custar. Liberte-se dos pecados aos quais você se entregou no passado. Quando estiver livre, entre em ação para libertar outras pessoas, advertindo-as diligentemente dos perigos do pecado. Paulo escreve: estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. 2 Coríntios capítulo 10, verso 6. Se você não gosta de confronto, peça que Deus lhe dê amor por outros que irão compelir você a confrontá-los. Faça disso o seu próximo alvo a alcançar. Então, pela graça de Deus, você poderá ajudar outros a vencer.